Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bia Hansen e esse é o podcast Vou Falar de um Crime. Amber Renee Hagerman nasceu no dia 25 de novembro de 1986, em Arlington, no Texas. Seus pais eram Donna Norris e Richard Hagerman. Ela também tinha um irmão 4 anos mais novo que ela, que se chamava Rick Hagerman. Por mais que tenha uma diferença de idade entre a Amber e o irmão dela, eles eram muito unidos, eles faziam tudo juntos e eram super amigos. Uma coisa que eles gostavam muito de fazer juntos era andar de bicicleta. Os pais da Amber e do Rick se divorciaram, então eles foram morar junto com a mãe deles, e separado do pai. No dia 13 de janeiro de 1996, a Amber, agora com 9 anos de idade, saiu de casa com seu irmão Rick, que agora tinha 5 anos de idade, e com a sua mãe Donna. Eles iriam para a casa dos avós, que eram pais da mãe deles, e chegando lá eles saíram para andar de bicicleta, porque é o que eles sempre faziam. E eles sempre iam andar de bicicleta ali naquela região. Eles foram até um estacionamento que estava meio abandonado, que era de um mercado, que se chamava Windix Story. Esse estacionamento ficava a algumas quadras de distância da casa dos avós deles, e era um lugar bem calmo, lá não tinha tanto risco de acontecer acidentes, porque não passava tantos carros, então todas as crianças que eram ali da região costumavam brincar e andar de bicicleta por ali. Por mais que esse estacionamento sempre tivesse muitas crianças, nesse dia que eles foram, não tinha ninguém além da Amber e do Rick. Depois de horas brincando no estacionamento, o Rick cansou e quis voltar para casa, só que a Amber não queria. Ela chegou a insistir pro irmão ficar ali mais tempo com ela, mas ele falou que não ia e voltou para casa. E a Amber ficou lá andando de bicicleta sozinha. Quando o Rick voltou para casa do avó sem a Amber, a mãe dele se questionou, cadê ela, né? E ele falou, ela quis ficar lá brincando mais, só que eu já tava cansado, então voltei. Então ela mandou o Rick voltar pro estacionamento para trazer a Amber para casa, porque não era para ela ficar lá sozinha. O Rick então voltou até o estacionamento e quando ele chegou lá, ele não viu a Amber. Ele viu apenas a bicicleta dela jogada no chão e nem sinal dela. O Rick, vendo aquela situação, voltou correndo para casa para avisar a mãe e os avós que a Amber não estava mais lá. Como aquela região era considerada uma região mais tranquila, a mãe e os avós da Amber pensaram que não tinha acontecido nada de grave. Eles pensaram que ela tinha ido brincar em algum outro lugar. Eles resolveram chamar alguns vizinhos para ajudar nas buscas ali naquelas redondezas. Jim Kivel, de 78 anos, era um senhor que morava em frente ao supermercado. Ele estava de boa ali no quintal da sua casa quando ele se deparou com um sequestro. Toda essa ação do sequestro aconteceu tão rápido que não deu nem tempo de o Jim pensar em agir. Até porque, por se tratar de um senhor idoso, ele não ia dar conta de correr até lá e fazer alguma coisa. Então ele pegou o telefone e ligou para a polícia, que chegou logo em seguida. Ele falou para a polícia que ele viu uma garotinha andando para cima e para baixo com uma bicicleta, quando de repente ela foi abordada por uma picape que era ou preta ou azul escuro, e a pessoa que estava dentro dessa picape simplesmente saltou do carro, pegou a menina e levou ela embora e deixou a bicicleta dela lá. O Jim descreveu o sequestrador como um homem que era alto por volta de 1,80 e ele era branco e tinha entre 25 e 40 anos. Ele também disse que quando o homem agarrou a garotinha, ela começou a gritar e se debater, mas ela não conseguiu escapar mesmo assim. O homem conseguiu colocá-la dentro do carro e saiu acelerando. Ele disse que a ação foi tão rápida que durou no máximo 2 minutos. Enquanto tudo isso acontecia, o Jimmy, que era o avô das crianças, saiu com seu carro para procurar na região onde as crianças costumavam brincar, até que ele chegou perto do estacionamento do supermercado. E quando ele chegou lá, ele viu um monte de polícia ao redor. E ele já achou aquilo muito estranho e já começou a ficar preocupado. Chegando lá, ele viu que era a bicicleta da sua neta e viu que se tratava de um sequestro de uma criança. Então ele já avisou para toda a família o que estava acontecendo. A polícia foi muito rápida e em alguns minutos já tinham mais de 50 agentes fazendo rondas e buscas ali na região. Além dos policiais, a família, os vizinhos, todo mundo começou a movimentar para procurar ela. O FBI foi acionado e também entrou para o caso. Eles espalharam diversos cartazes com o rosto da Amber e a notícia do sequestro dela acabou se espalhando e passou na televisão e começaram a publicar em jornais também. Mesmo com toda essa força-tarefa, eles não estavam conseguindo encontrar nada, nenhuma pista. Até que no dia 17 de janeiro de 1996, 4 dias após o desaparecimento da Amber, o homem estava passeando com seu cachorro, como ele sempre fazia,
e ele passou por um riacho que ficava atrás de um condomínio. O nome desse condomínio era Forest Hills e ficava a 8 quilômetros de onde a Amber tinha sido raptada. Enquanto esse homem estava passando por ali, o cachorro dele começou a ficar muito agitado, então ele foi ver o que o cachorro dele queria mostrar, e ele se deparou com o corpo de uma criança. Imediatamente, ele ligou para a polícia. Assim que a polícia chegou no local, eles perceberam que era a Amber, mas ainda não tinham feito nenhum exame. O corpo dela estava nu, usando apenas uma meia e um de seus pés. Havia sinal de violência sexual, com múltiplos hematomas e machucados pelo seu corpo. Depois comprovaram que realmente era Amber, e a autópsia revelou que o motivo da sua morte se deu por conta de diversos cortes que foram feitos no seu pescoço. A Amber teria sido mantida viva por pelo menos 2 dias antes de ser assassinada. E nesses 2 dias ela sofreu diversos abusos e violência. E depois de tudo isso, ela ainda foi jogada no riacho. Como o caso já estava tendo muita atenção da mídia, logo todo mundo já ficou sabendo que o corpo que foi encontrado era realmente o da Amber. O investigador Mike Simmons, que cuidou do caso até o final, alegou que a água corrente do riacho passando através do corpo da Amber, somada a grandes tempestades que tinham acontecido nos últimos dias, acabaram removendo muitas provas que poderiam ajudar a encontrar quem foi o sequestrador e assassino dela. Diante de tudo isso, os investigadores ficaram meio que sem ter uma linha correta de investigação, porque no corpo dela não tinha nada que mostrasse algum indício ou qualquer coisa que mostrasse quem fosse o assassino, e a única testemunha era aquele senhor que se chamava Jim, que viu só na hora do sequestro, mas não sabia tanto as características da pessoa, porque ele viu de longe, né? Então a polícia meio que ficou sem nenhum caminho para seguir. Eles até fizeram uma busca em entrevista com alguns réus que anteriormente tinham sido condenados pelo mesmo tipo de crime, mas mesmo assim eles não encontraram nada, nenhum suspeito. A polícia começou a receber várias ligações de pessoas que queriam falar de alguma coisa que tinham visto ou alguma coisa sobre o caso que elas sabiam, mas na hora que a polícia ia realmente investigar a fundo, eles começaram a perceber que muitas eram pistas falsas ou acusações sem embasamento. Só que mesmo assim, pela repercussão que o caso já tinha tomado, eles iam investigar para ver se encontravam alguma coisa. Essas ligações estavam atrapalhando muito o trabalho da polícia, porque eles acabavam interrompendo, às vezes, uma linha de raciocínio para abrir outra, sendo que não tinha nada a ver, sendo que era só meros embasamentos que não tinham como ser comprovados. E diante de tantas ligações falsas, a dona, que era a mãe da Amber, fez um apelo para as pessoas pararem de ligar, ou que só ligassem quando tivessem realmente uma pista que fizesse sentido e que fosse verdadeira. Infelizmente, mesmo com toda essa busca, não encontraram mais nada, nenhuma pista sobre quem era o assassino da Amber. Dias depois do funeral da Amber, ainda no ano de 1996, a mídia ainda estava divulgando muitas coisas em caráter internacional acerca do sequestro dela. E foi aí que uma mãe que se chamava Janet Simon, completamente revoltada pelo caso, decidiu ligar para a estação de rádio local do Texas para avisar que ela tinha uma ideia. Ela disse que a ideia dela surgiu enquanto ela estava se questionando o porquê que o governo mandava tantos alertas meteorológicos, mas quando alguma criança desaparecia, ninguém ficava sabendo. Para ela era muito revoltante o fato de não ter tanto empenho assim para notificar as pessoas quando tinha uma criança desaparecida. Se as pessoas soubessem de mais detalhes sobre a criança e se tudo fosse informado para todo mundo de forma mais imediata, a população ia poder contribuir e ajudar nas buscas. Isso evitaria que mais vidas tivessem o mesmo desfecho do caso da Amber. A ideia dela repercutiu de uma forma tão rápida e positiva que em 9 meses o programa já tinha sido criado. E foi assim que surgiu o Alerta Amber. Por mais que esse alerta tenha recebido o nome da Amber em homenagem a ela, ele também tem outro significado em relação às suas siglas, pois em inglês elas significam Desaparecimento na América, Transmissão de Resposta de Emergência, que, com a sua tradução, as iniciais formariam a palavra Amber. O alerta é transmitido e distribuído através de todos os meios de comunicação, inclusive mensagens de texto e telões em rodovias. Em 23 anos, o programa já havia sido aderido em 50 estados dos Estados Unidos e em outros 22 países ao redor do mundo. De acordo com o Departamento de Justiça, só nos Estados Unidos, desde o ano de 2009, já foram resgatadas 900 crianças através desse alerta. O alerta Amber levou outros nomes
alternativos dependendo da região onde ele se instalava. Por exemplo, na Geórgia, ele é chamado de Levis Call, em memória de Levi Fred. No Havaí, ele é chamado de Miley Amber Alert, em memória de Miley Gilbert. E no Arkansas, ele é conhecido como Morgan Nick Amber Alert, em memória de Morgan Chantel Nick. O alerta Amber é emitido em diversos locais para que todos tenham acesso a ele. Então, chega mensagem no celular, eles colocam o comunicado em outdoors. Em todo lugar, eles tentam divulgar o desaparecimento da criança. Os alertas são transmitidos usando o sistema de alertas de emergência, que eram usados inicialmente para boletins de tempo, emergências civis ou emergências nacionais. Nesses alertas, geralmente, eles colocam a descrição da criança e a idade dela, e também o que eles souberem sobre o raptor. Cada estado tem uma forma diferente e seus próprios critérios de ativação do Amber Alert, ou seja, existem diferença no modo deles de alertar, mas aparentemente são todos parecidos com o modo dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem um guia que tem que ser seguido para poder ser ativado o alerta. E ele tem os seguintes critérios. Primeiro, a força policial tem que confirmar que existiu um rapto. Segundo, a criança tem que estar em risco de um ferimento sério ou de morte. Terceiro, tem que existir descrição suficiente da criança, raptor ou veículo do raptor para poder lançar no alerta. E quarto, a criança tem que ter menos de 18 anos de idade. Esse segundo critério, que é a criança tem que estar em risco de um ferimento sério ou morte, se deu pelo fato de que muitas pessoas começaram a ligar lá para querer ativar o alerta, quando na verdade a criança não estava em estado de perigo, ela estava ou com algum familiar, ou com o pai, ou com a mãe, e a outra parte não sabia aonde a criança estava, porém estava em segurança. Então, para ter ativação do alerta, tem que seguir esses critérios. Segundo o Departamento da Justiça dos Estados Unidos, das crianças raptadas e assassinadas por estranhos, 75% são mortas nas primeiras 3 horas do sequestro. O alerta Amber tem a finalidade de informar o público da forma mais rápida possível quando uma criança é sequestrada ou está em perigo. Isso serve para que a população fique atenta caso veja algo que não é comum e entre em contato com a polícia para tentarem resgatar essa criança antes que seja tarde demais. Até hoje, o assassino da Amber nunca foi encontrado.